Salve, salve, galerinha desse canal maravilhoso. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A mania de prof de hoje vai ser falar sobre a classe gramatical dos advérbios. Nessa aula você vai encontrar conceito, você vai encontrar as circunstâncias do advérbio e você vai encontrar exemplos. Me acompanha nessa jornada? Depois da vinheta, vamos nessa! Então, para a gente começar entendendo o que é um advérbio, é preciso que a gente possa apresentar a definição. E como a gente já aprendeu que o meu editor é maravilhoso, ele vai colocar aqui a seguinte definição. Advérbio é a classe morfológica invariável que modifica o verbo, o adjetivo, outro advérbio ou a frase inteira. Para começar, é importante definir do que nós vamos falar, né? Então, a classe dos advérbios é a classe morfológica invariável que modifica um verbo, um advérbio, um adjetivo e também a frase inteira. Então, vamos repetir e depois pontuar aquilo que é mais importante. É uma classe morfológica, destaca no seu caderno. É invariável, também destaca no seu caderno. E ela pode modificar um grupo de 4 elementos. O primeiro é um verbo. Olha o nome, advérbio, verbo. Então ele pode modificar um verbo. O segundo é um adjetivo. Ad, tá tudo perto ali o nome, adjetivo. O terceiro é outro advérbio. Olha o nome, advérbio. E essa aqui não tem nem dificuldade para lembrar, né? Outro advérbio. E por fim, a frase inteira. Vale dizer que esse último, quando ele está modificando a frase inteira, existe alguma divergência entre os gramáticos, né? Tem gente que coloca, tem gente que não coloca. Aqui, pelo compromisso com a completude da aula, nós vamos colocar que o advérbio também completa a frase inteira. Destacando tudo isso agora, vamos pegar os elementos que precisam ser comentados. O primeiro elemento, senhores, é classe morfológica. Por que é importante saber que um advérbio é uma classe morfológica? Porque geralmente nessa idade vocês vão estar estudando classes morfológicas e funções sintáticas. E é meio mundo de nomes de classes morfológicas, meio mundo de nomes de funções sintáticas. Aí, por exemplo, numa questão que cobrasse assim, assinale a alternativa que contém somente classes morfológicas. Se você confundir uma coisa com a outra, você pode acabar errando questões como essa. Então, nessa duplinha aí, função morfológica, perdão, classe morfológica, cortei, editor. Nessa duplinha, classe morfológica e função sintática, é importante saber que o advérbio será sempre uma classe morfológica. Professor, e o que é morfológico? Morfológico é de palavras, então você pode encontrar isso como classes de palavras ou classe morfológica. Menos comum, mas ainda possível, função morfológica. Fica os 3 nomes aí para que os senhores possam conhecer. Além disso, a gente viu também que é uma classe de palavra invariável. O que é invariável? Como já dizia o outro, né? É aquilo que não varia. Não, calma lá, brincadeira. É aquilo que não varia, certo? E o que é variar, professor? Você tá cheio de palavra difícil hoje, negócio que não tá entendendo minha vida. Variar, senhores, é modificar. As classes de palavras, elas podem modificar-se entre número, ou seja, singular e plural, entre gênero, masculino e feminino, entre número, singular e plural, ou ainda entre pessoa. Alguns vão considerar variação de grau como variação, outros não. A nossa gramática cabe algumas. E o que é variar, professor? Variar, na verdade, é mudar. Mudar para acompanhar alguém em alguma coisa. Olha que vago, né? Mudar para acompanhar alguém em alguma coisa. Você pode estar acompanhando em número. O que seria número, professor? Singular e plural. Então, se eu digo ele é bonito, todo mundo no singular. Eles são bonitos, todo mundo no plural. Isso é concordância e variação de número. De gênero, feminino e masculino. Então, ele, bonito, ela, bonita. De concordância de número aí. Concordância de pessoa, né? Eu sou, tu és, ele é. Concordância de pessoa, então entendemos variação de pessoa. O advérbio ele é invariável e isso quer dizer que não importa se eu estou lidando com a palavra masculina, com a palavra feminina, com a palavra no plural, no singular,
o advérbio vai ser aquilo que ele é. Eu gosto de brincar dizendo que o advérbio tem a síndrome da Gabriela. Como é a música da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, sempre Gabriela. Então é tipo isso. O advérbio, por ser invariável, é uma classe de palavras que possui aí a nossa querida síndrome da Gabriela. Beleza? Então a gente já viu que ele é uma classe morfológica, a gente já viu que ele é invariável. E agora a gente vai ver que ele se relaciona com 3 ou 4, a depender do gramático, como nós já vimos, elementos: verbo, advérbio e adjetivo. Esses 3 aqui vocês têm que ter muito na cabeça. Você tem que estar andando. Fui pagar uma conta na lotérica. Bom dia. O advérbio se relaciona com o verbo, advérbio e outro adjetivo. O cara vai falar, bom dia, obrigado, já sei que você é inteligente. Então isso aí tem que estar na sua cabeça o tempo inteiro. Advérbio se relaciona com quem? Verbo, advérbio e adjetivo. Verbo, advérbio e adjetivo. E de vez em quando ele vai estar se relacionando com a frase inteira de uma vez. Belezinha, belezinha, belezinha? Agora tem uma parte que é chata, mas é importante que a gente faça. Qual é ela? Às vezes no aprendizado a gente tenta entender uma determinada coisa, em outros momentos a gente vai precisar memorizar. Eu vou estar colocando uma tabela aqui na tela para vocês e eu preciso que vocês memorizem essa tabela. A memorização dessa tabela vai ajudar os senhores a sair do zero e chegar até um certo ponto. Não vai ser do 0 ao 100%, porque a partir de um certo nível, a cobrança dos advérbios recai sobre o entendimento e não sobre a memorização. Mas no início você consegue pegar ali as questões da sua prova e não só memorizando, certo? Então essa tabela ela vai conter as circunstâncias do advérbio. Porque a gente viu o seguinte, a gente acabou de ver que o advérbio modifica aqueles 4 elementos. Quais são eles, mais uma vez, para garantir que você aprendeu? Verbo, adjetivo, advérbio e a frase inteira. Muito bem, isso é muito inteligente, meu orgulho, totalmente. Então, essa modificação, ela acrescenta o quê? Tá? O que significa mudar? Modifica o quê? Ela modifica acrescentando determinadas circunstâncias. São 7 circunstâncias. A gente vai estar colocando na tela aí agora, ó. Então, circunstância de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de dúvida, de afirmação e de negação. Mais uma vez, circunstância de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de dúvida, de afirmação e de negação. Nesse primeiro momento é importante que você olhe as circunstâncias e olhe ao lado quais são os advérbios que ali estão. Por exemplo, na de tempo eu tenho ontem, eu tenho hoje, eu tenho amanhã, eu tenho já, eu tenho agora. Na de lugar, eu tenho aqui, ali, lá. Na de modo, eu tenho bem, mal, devagar, depressa. Quase todas as palavras terminadas com mente, por exemplo, normalmente, rapidamente, vagarosamente, tranquilo? Além dessas, a de intensidade, o muito é a nossa mais conhecida, né? Muito, pouco, bastante, demasiadamente, mais, menos, que vão estar dando ideia de intensidade da ação ali. De dúvida, né? Talvez, porventura, acaso, são alguns exemplos interessantes. De afirmação, sim, certeza, realmente. De negação, não, jamais, nunca, tampouco. Então é importante que vocês realmente tenham essa memorização. Por quê? Primeiro momento você tem que ser capaz de, no mínimo, sentir a dúvida. Olhar aquela frase e falar assim, ó, aparentemente isso aqui pode ser um advérbio. Deixa eu fazer outros testes para ter certeza, mas eu já consigo memorizar que essa palavra aqui pode ser um advérbio. Em alguns casos, questões mais simples, que não tenham pegadinhas, vocês vão conseguir só com essa memorização resolver as questões. Beleza? Visto isso, eu reforço a importância de que é importante. Beleza? Visto isso, eu reforço a importância de olhar, memorizar essa tabela. E agora a gente vai ver exemplos. Na tela, meu editor, por favor. Johnny correu demais. A gente viu que o advérbio ele se relaciona com quem, senhores? Verbo, primeiro lugar. Então, nesse caso, a gente vai ver o advérbio se relacionando com o verbo. Johnny correu demais. Quem é o verbo dessa frase? É Johnny. Que Johnny, menina? Quem é o verbo dessa frase? Correu, professor. Muito bem, muito bem. O verbo da frase é correu. Só que concorda comigo que correr é uma coisa, correr pouco é outra, correr muito é outra, correr demais é outra, correr cedo é outra, correr hoje é outra, correr amanhã
é outra. Então observe que todas essas palavras, elas têm uma função muito clara, modificar o sentido do verbo correr. Só que tenha cuidado, não quer dizer que antes correr significava trocar as pernas rapidão e agora correr vai significar trocar os braços rapidão. Não, não é esse tipo de modificação. Como a gente viu, é modificar acrescentando circunstância. Circunstância de tempo, de intensidade, de lugar. Então se eu digo que ele correu demais, você concorda comigo que eu estou trazendo uma relação de quantidade, de intensidade dessa corrida? Então esse demais vai ser o quê? O quê? Muito bem, isso aí. Eu ouvi você falando aqui. Vai ser advérbio de intensidade. Meus parabéns, garoto. Vamos ver outro exemplo agora, por favor? De novo, Letícia correu. Só que agora não correu demais, porque Johnny já correu demais, a gente não vai repetir, né? Letícia correu cedo. Mais uma vez, concorda comigo que correr é uma coisa, correr cedo é outra e correr tarde é outra totalmente diferente? Então, se ela correu cedo, qual é a palavra que modifica o meu verbo correr? Qual é a palavra que modifica a ação do verbo correr? Qual é a palavra que modifica a ação do verbo correr? Muito bem, correr cedo. Então observe que nesses dois exemplos, tanto o demais quanto o cedo, eram palavras que estavam relacionadas com o verbo correr. Eram palavras que modificavam o verbo correr. Então no seu caderno, checklist, advérbio modificando verbo, já vimos. Vamos para o segundo agora, advérbio modificando adjetivo. E aqui, como eu sou um pai coruja, o meu exemplo é: minha filha é bem bonita. Minha filha é bem bonita. Observe o seguinte, qual é o advérbio? Perceba, primeiro você já tem que lembrar naquela tabelinha ali que o bem é um advérbio, né? Então vamos retirá-lo da frase só pra gente imaginar como ficaria sem ele. A minha filha é bonita. Então eu tenho, minha filha é bonita. Quando eu pego o bem, você concorda comigo que ser bonita é uma coisa, ser bem bonita é outra coisa, ser pouco bonita é outra coisa? Beleza, então dessa vez o nosso advérbio vai estar modificando quem? Muito bem, vai estar modificando o adjetivo bonita, que está atribuindo uma característica à minha filha. E é isso aí, quem discordar é clubista, minha filha é bem bonita. Mais exemplo para vocês entenderem agora vai ser: o garoto popular chegou totalmente atrasado. Concordam comigo agora? Atrasado é uma característica momentânea que esse garoto popular está assumindo. Naquele momento ali ele está atrasado, naquele momento essa é uma característica dele. Quem é que dá característica? Muito bem, adjetivo. Se o adjetivo dá característica e o advérbio modifica quem? Verbo, adjetivo, advérbio e a frase inteira. Se ele está totalmente atrasado, é muito pior do que estar só atrasado, né? Se eu usasse outras formas de construção linguística, seria pior do que estar atrasadinho também. Está pouco atrasado. Ele está totalmente atrasado, quase no final do evento. Então observe que novamente o nosso advérbio agora totalmente está modificando o adjetivo atrasado. Bate checklist no seu caderno agora. Advérbio modificando adjetivo, já vimos. Advérbio modificando outro advérbio. Agora nós veremos o advérbio modificando outro advérbio. A frase da vez vai ser: CR7, Cristiano Ronaldo, joga muito bem. Observe o seguinte, eu tenho dois advérbios aí, né? Muito e bem. Como é que eu sei isso, professor? Você acabou de ver na tabela, que tem muito e bem. Quando eu tiver essa situação de dois advérbios, geralmente eu vou ter um advérbio modificando outro elemento qualquer, pode ser o verbo ou pode ser o adjetivo, e um advérbio modificando o primeiro. Não entendi nada, professor. Observe, CR7 joga, eu tenho o verbo jogar. Eu preciso de um advérbio que modifique esse joga, porque a gente já viu que jogar é uma coisa, jogar bem é outra, jogar mal é outra, jogar cedo, jogar tarde. Então, nessa frase, o que você pode olhar? O que diz como? O modo, ó a dica, o modo que CR7 joga. CR7 joga bem, beleza. Então aqui você concorda comigo que o advérbio bem está modificando o verbo jogar. Claro, professor, como é que eu não concordaria? Você acabou de me explicar isso de uma maneira muito brilhante. Muito bem, você que é um aluno brilhante. Então, beleza, bem está modificando o verbo. Agora você concorda comigo que jogar bem, jogar muito bem, jogar um pouquinho bem são coisas diferentes? Sim, professor, concordo perfeitamente.
Então, nesse caso, o segundo advérbio, que é o advérbio muito, ele vai estar intensificando o advérbio bem. Beleza até aqui? Aqui eu preciso fazer uma observação com vocês. Existem alguns outros teóricos, alguns gramáticos, alguns professores, que ao invés de considerar separado, como eu faço, o primeiro advérbio se relaciona com o verbo e o segundo se relaciona com o advérbio, vai considerar que os dois advérbios juntos se relacionam com o verbo. Então seria muito bem se relaciona com o verbo jogar. Eu discordo dessa opinião, eu acho que se eu considerasse desse jeito, a gente estaria tratando como locução verbal, e não é locução verbal, porque os dois não se unem para ter um significado só, né? Cada um tem o seu significado ali, cada um tem a sua função na frase. Mas ainda assim, não sou o dono da verdade, por isso estou apresentando as duas visões para que vocês possam decidir. Então eu posso considerar que os dois juntos se relacionam com o verbo, ou eu posso considerar que um se relaciona com o verbo e o outro se relaciona com um. Eu prefiro desse jeito aí, tranquilo? Então, vamos mais um exemplo aqui, só para a gente terminar a aula, que o exemplo é: o sucesso chegou cedo demais. Então, novamente, o sucesso chegou cedo, a gente viu que é um advérbio de quê? Cedo não é horário, não momento no tempo. Então, advérbio de tempo, muito bem, meu caro aluno. Tão cedo, advérbio de tempo. O sucesso chegou cedo. Mas, de novo, aquela máxima que a gente vem repetindo. Chegou muito cedo é uma coisa, chegou pouco cedo é uma coisa, chegou mais ou menos cedo é outra coisa. Então, quando eu digo chegou cedo demais, o primeiro advérbio cedo modifica o verbo, modifica a forma que chegou. O segundo advérbio demais modifica o cedo, modifica o outro advérbio. Então, nesse caso, a gente tem exemplos aí de um advérbio modificando o outro. Belezinha, belezinha, belezinha? Ufa, tá terminando. Espero que você não esteja cansado, só falta um pouquinho pra gente conseguir concluir. Por último, a gente vai ver aqui exemplos de advérbios modificando a frase inteira. Observe que, nesse caso, aquela circunstância exercida pelo advérbio não vai valer só pro verbo, não vai valer só pro advérbio, não vai valer só para o adjetivo, vai valer para a frase inteira. Então a frase vai ser: ontem eu tomei Danoninho. Alô Danone, paga nós, propaganda aí. Paga nós na aula de português, ótimo isso, né? Ontem eu tomei Danoninho. Concorda comigo que eu tenho uma circunstância de tempo aqui? Sim, professor, ontem. O senhor já me explicou, ontem é diferente de hoje, é diferente de amanhã, então eu tenho circunstância de tempo modificando alguma coisa aí na frase. Ótimo, ótimo. Mas modifica o quê? Modifica toda a frase, porque está dizendo que toda essa informação eu tomei Danoninho poderia ser hoje, poderia ser ontem, poderia ser amanhã, claro que fazendo as devidas alterações do verbo, né, do tempo verbal. Então ontem eu tomei Danoninho, ontem, advérbio de tempo que modifica toda a frase. E o último exemplo que a gente vai ter é: jamais abandonarei os meus alunos. Ó, filosófico isso, hein? Não me abandonem também. Jamais abandonarei os meus alunos. Jamais aqui a gente tem uma circunstância de negação, de dizendo que isso não vai acontecer. E o que é que não vai acontecer? Eu abandonar os meus alunos. Então observe que o jamais, ele vai trazer uma circunstância para toda a frase. Beleza, senhores? Por hoje é isso. Além disso que a gente viu aqui, tem outros elementos a comentar sobre a, mas são elementos um pouco mais complexos, geralmente ali para quem vai estar buscando um concurso público. Então nessa aula eu fico por aqui e não esqueça de me acompanhar para os próximos vídeos. Se gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, manda para o seu filho, manda para o seu colega de classe, manda para qualquer pessoa que você acha que vai gostar para esse vídeo. E se achar que não vai gostar, manda também para falar mal, que é bom que dá engajamento. Obrigado por tudo e até a próxima.